agenciadepodcast.com.br. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast e dessa vez o papo é com o Duca Lendecker. Falamos sobre a vida artística, né, lá no início dos anos 80, quando o Duca começou aos 15 anos de idade, tocando guitarra e rodando na Ipanema FM, as bandas que ele participou. Falamos sobre as perdas, né, que o Duca teve na vida. O seu pai, o amigo Karl Hafner, que tocava com ele na Cidadão Quem, o irmão Luciano Lendecker. Falamos de questões pessoais também, né, o fato do Duca ter casado com a Manuela Dávila, que tem uma vida política muito intensa e participou da última eleição como candidata à vice-presidência, nessa época de polarização e fake news e tal. Então tudo isso a gente comentou nesse bate-papo gravado no estúdio do próprio Duca, na sua casa, e vamos colocar no ar então a partir de agora. Então vamos começar esse papo aqui com o Duca Lendecker, aqui direto do estúdio de Abbey Road, em Londres. Eu comprei uma plaquinha e botei ali. Abbey Road Estúdio 1, né? Veja bem. E vamos falando aqui sobre as coisas e tal, né? Tem bastante assunto para falar com o Duca. Vamos falar dos discos, vamos falar dos shows, vamos falar de várias coisas aí. Tudo bem, Duca? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, prazer estar falando contigo. Obrigado por me receber aqui no estúdio Abbey Road. Tu nasceu em 1970, né? Exatamente, sou de 70. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Guri de apartamento de Porto Alegre. Qual bairro que tu vivia? Cara, na Zona Norte? Eu nasci nesse bairro aqui mesmo. Eu nasci no Beneficência Portuguesa, ali na frente do Rosário ali. E vim pra Nova York, aqui bem pertinho, né? Nova York com a Avenida América. Depois fui pra Felipe Neri, que é uma rua que tem aqui pertinho, aqui pra cá. Fiquei dos 7 aos 24, mais ou menos. Aí depois teve aquela fase do Rio de Janeiro, que a gente foi morar no Rio. Quando eu voltei pra esse bairro aqui mesmo, que é ali Monte Serra, Auxiliadora, né? Basicamente Auxiliadora. Sou o guri de apartamento do Auxiliadora. O teu começo na música, Duca, como é que foi, assim, quando que tu te deu conta que a música era algo viável pra ti, assim, com que idade? Cara, então, na verdade o meu pai, ele faleceu quando eu tinha 8 anos de idade, né? 8 anos o meu pai morreu. E aí a minha mãe professora, né, com 3 filhos homens, não era muito fácil, né? Então eu senti que, cara, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que me virar, porque senão não ia ser bom pra mim. Com 11 anos eu comecei a tocar violão e guitarra, e daí muito também em função da morte do meu pai, do trauma que isso gera e tal, eu me enfiei na guitarra como uma forma de esquecer que o meu pai não estava presente, né? E já de batalhar uma carreira pra mim. Aí estudei muita guitarra e comecei a tocar na noite. Comecei a tocar nos bares de Porto Alegre com 13 anos. Então com 13 anos eu comecei a carreira mesmo já, assim, de uma forma mais profissional, tocando em bares e tal. Com 14 anos eu já estava tocando bastante guitarra, entrei numa banda de rock, que foi a banda Prise, né? Que era eu, o Cláudio e o Solon Fishbone. Eu com a Cláudio, que toca comigo até hoje, e o Solon Fishbone. E aí a gente começou daí a participar daquela cena, era 1984, né? Daquela cena da Ipanema FM, do rock unificado, do rock Grande do Sul, aquela cena toda que aconteceu do rock gaúcho. Do rock gaúcho na primeira metade dos anos 80. E eu lembro bem da época, assim, que tu surgiu como um guitarrista muito promissor, assim, as pessoas falavam, né? Pô, o Duca é um baita guitarrista, e a gente ia no show e tal. E a gente imaginava que esse seria o teu caminho, assim, né? O caminho da guitarra. Não que tu tenha deixado a guitarra, né? Mas depois tu começou a cantar e compor e assumiu a banda, assim, né? Como um trabalho autoral que foi muito além até de ser um guitarrista, né? Assim, um guitar hero, como se diz, né? Isso foi uma escolha tua ou as coisas foram acontecendo, assim, naturalmente? Cara, eu tenho assim, eu acho que o fato, tudo tem, eu relaciono tudo um pouco com a morte do meu pai mesmo, né? Porque quando uma criança, né, encontra a morte, que nem eu encontrei, as crianças não acreditam na morte, né, cara?
E tem muita gente que não acredita na morte até hoje, né? Ou não quer acreditar. É quando tu tem, assim, uma coisa que nem eu vivi, né? Eu me despedi do meu pai numa madrugada, ele foi embora, morreu, né? É um trauma muito forte. Tu pega aquela sensação de que a morte existe, de que a vida ela é finita, ela acaba, e que por ela acabar e essa percepção da finitude da vida ser tão clara, tu quer viver, né? Tu quer viver o máximo que der, né? Porque tu sabe que ali na esquina tu pode não estar mais aqui. E então isso fez eu estudar tanta guitarra quanto eu estudei para com 14, 15 anos ter essa visão que tu disse, que já foi nessa época já que as pessoas diziam, pô, o Duque é um guitarrista, que eu ganhei a primeira indicação de melhor guitarrista do Rio Grande do Sul foi com 15 anos, tanto que a Bandalheira me convidou para tocar com 15 anos, e eu fui gravar o primeiro disco da Bandalheira com 15 anos. Ou seja, tu era um menino ainda. Eu era menino, esse mesmo espírito que me fez me jogar de cabeça na guitarra me fez me jogar de cabeça em tudo. Só que, claro, né, a voz é uma coisa que, pô, um menino de 15 anos, né, cara, ou ele é uma coisa, ou ele tá trocando a voz, é uma coisa muito louca, mas eu queria experimentar de tudo e fazer de tudo, e sempre gostei muito de compor e escrever também textos e tal. Então a arte me fascinou sempre demais, né? E não era uma coisa que se limitava a só tocar guitarra. Eu gostava da arte de todas as formas. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz na arte foi pintar, né? Eu frequentava a escola de pintura e pintava. Então, a arte é uma coisa muito fascinante, né? Em todas as suas formas de manifestação artística que existem, né? Então, eu sempre... Eu acho que um pouco nessa vibe de querer viver a vida, de explorar as coisas, né? Quando a gente descobre o universo da arte, tem tanta coisa legal ali que tu quer explorar tudo, né? Então, eu acho que, claro, coisas se desenvolveram antes, né? Eu acho que a primeira coisa que eu consegui desenvolver foi até porque eu considero mais fácil, né? Tu ser um grande guitarrista, basta tu querer ser um grande guitarrista, que é uma coisa técnica, né? É uma função técnica. Tu treina que tu vai ser um bom guitarrista, né? Diferente de ser um bom compositor, tu pode passar a vida inteira querendo ser um bom compositor que tu nunca pode conseguir. Vai depender de outros fatores, né, cara? Então, quer dizer... Então acho que é mais ou menos por aí. Mas pra guitarra também tem que ter inspiração, né? Porque tu aprende todas as notas, né? Que nem a história do cara que toca o mais rápido do mundo, mas tem poucas composições. Claro, assim, né? Exatamente. É isso que eu digo. A questão técnica, né? É uma coisa que tu pode desenvolver e tu vai chegar. Mas emocionar as pessoas é outra história, né? Não tem nada a ver com isso. E aí eu acho que nesse universo da composição foi que eu consegui isso, né? Da coisa de fazer uma música como Pinhal, por exemplo. Uma música singela, simples, né? Mas que, de certa forma, tocou as pessoas, né? Muita gente vem falar comigo e da importância que a música tem na vida da pessoa. E é uma coisa muito simples. Tanto que é uma música que não entrou no primeiro disco da banda, porque a gravadora achava que não tinha nada a ver, Pinhal, ninguém ia dar bola pro Pinhal, quem é que quer saber de Pinhal? Não entrou no segundo disco. Ainda se fosse Torres, né? Não entrou no segundo disco também, por causa da gravadora, que a gravadora falou, não, essa música aí, Pinhal, tal, tu vê, né? Que coisa, né? E aí, só quando a gente partiu pra um disco independente, que foi o terceiro disco, que daí eu falei, não, agora vai ter Pinhal. E aí eu vou colocar. E aí a música aconteceu, né? Quer dizer, muito louco isso. Isso é uma coisa que eu ia comentar, assim, já falamos em outras entrevistas, né, na rádio várias vezes, mas Pinhal realmente é um fenômeno, assim, por ser exatamente tocante, né, porque ali, na verdade, é uma história de vida, né, pô, tu ir lá no teu irmão, tu ir pra praia com os irmãos, quer dizer, é isso que pega, né? E é uma música singela por isso, por ser uma coisa simples demais, é que às vezes o simples é que funciona, né? Exatamente. E tu achou ali a fórmula. Foi uma música que eu compus na noite anterior à saída do meu irmão mais velho de casa. Ele enfim, ia morar com a mulher dele, que ele conheceu na Praia do Pinhal, que é a Adriana e a Adriana. E aí, antes dele ir, na noite anterior, eu tinha um piano no meu quarto, assim, e eu compus a música, né, que era mais ou menos uma despedida do meu irmão ir pra morar com a Adriana. Então, contava a história de como eles se conheceram e que o Pinhal não teria mais a gente da forma com que a gente ia, né? Sim. Porque aí íamos, ia primeiro eu, meu pai e os meus irmãos, depois meu pai morreu, aí depois meu irmão foi embora, quer dizer... Então, é uma coisa de reorganização do nosso núcleo familiar. E aí eu compus Pinhal dessa forma bem assim, sincera, né? Vamos dizer. Sim. Assim, mas Pinhal é uma música muito forte também, né? Eu lembro que quando a gente fazia o Pouca Vogal, e a gente chegava em lugares muito distantes, assim, que eu nunca imaginava que as pessoas iam... E tinha gente que, pô, Pinhal, né? Então é uma música que também tem uma força legal, Pinhal. Ou seja, não é só a história da praia, porque... Não, é a coisa, a relação afetiva, né? a relação afetiva com os lugares, né?
Mas, cara, assim, graças a Deus, eu acho que eu tenho várias músicas. Quando eu faço show, assim, o meu show tá sendo um show até extenso, assim. Tem várias músicas que a gente começa a lembrar e estão ali, né? Estão ali no repertório. Então, tem Ao Fim de Tudo, tem música inédita, que foi gravada também pela Maria Gadu e o Thiago York. Tem o Dia Especial, Pinhal. Cara, são várias, assim, só tocando, começo a tocar, e tem as novas agora também, como essa que a gente fez pro filme da Mônica, eu e o Thiago, que é Laços, que eu acho muito bonita, que eu tenho certeza que vai ser uma dessas músicas que vai criar uma identidade própria, assim, uma vida, né? E essa parceria com o Thiago aí foi surpreendente, assim, porque o Thiago tava meio sumido, né? Ele tirou um ano sabático, digamos assim, né? E aí voltou contigo, né? Tu voltou compondo com ele e tal. Foi interessante, assim, eu acho que só tu sabia onde tava o Thiago York. Né? Provavelmente. Aí, os caras falam, cara, mas como é que tu não falou nada? Ficou esse tempo, mas ninguém perguntou nada. Né? Porque, eu tava na minha ali, né, cara? Mas ele fez um lance muito legal, assim, ele de certa forma, ele se libertou um pouco dessa coisa eu não sei também, não entrei no mérito com ele das razões dele ter feito o que ele fez, mas ele se libertou um pouco dessa escravidão que a gente tem com as redes sociais, assim, né? E aí ele saiu com das o mundo redes, do showbiz, talvez, né? Também, ele foi preparar esse disco novo aí. Porque não é tão fácil lidar com tudo isso, né? As pessoas às vezes acham assim que o cara emplacou uma música, tá feito, agora é só festa, né? Tem que administrar a vida com esse fator, né? Não é fácil, cara. É uma jornada, né, cara? É uma jornada. Eu acho que o importante é focar na música, é focar no que tu faz, né? Do que tu gosta de fazer. E se concentrar nisso. E eu acho que ele fez isso nesse disco novo. Não porque eu tenha participado e tal, mas eu acho que é um disco muito bom, de quem realmente baixou a cabeça e ficou fazendo um disco esse tempo todo, né? Tem muitas músicas muito boas, né? E eu tive a honra de participar de algumas. Tu acha que às vezes é difícil pro cara lidar com a fama? Eu acho que é muito difícil lidar com a fama. Já visto todos os artistas que a gente vê aí, né? Que tiveram problemas? Muitos têm, né, cara? Porque tá muito relacionado com a autoestima da pessoa, né? A pessoa tem que ter uma autoestima forte para não deixar isso... Porque é muito alto e baixo, né? É como eu falei, o Peter Frampton, um dia ele era o cara mais bacana do mundo, outro dia ele era o mais ridículo, né? Tu mesmo já deve ter ouvido falar muito mal de mim e muito bem de mim, né? E eu também escuto falar mal de ti, ninguém me falou, cara. É verdade, cara. Não, mas sempre tem, cara. Sempre tem alguém que vai falar mal. E aí o cara tem que ter uma autoestima legal para não se deixar destruir com essas coisas, né? Porque também tu cria essa ilusão, né? Eu tô fazendo uma pós-graduação agora com a Manuela Dávila de relacionamento com as redes sociais, né? de ataques, vamos dizer assim, né? De segurar firme críticas e ataques, né? É uma boa. Mas tu é afetado pelas críticas dela também? As críticas a ela, no caso? Eu sou afetado, primeiro porque ela é minha esposa, minha mulher, né? Então se a tua mulher começa a tomar porrada de todo lado, tu vai ficar afetado, né? Sim. E segundo porque tá tão bizarro, cara. As pessoas estão se deixando levar nessa onda de ignorância absurda, né? E desse novo fascismo revestido de combate à corrupção, sabe? Cara, as ditaduras, os regimes capitalistas, socialistas, seja qual for, sempre tiveram corrupção e sempre vão ter, né? E tem que combater a corrupção. Mas não é aval para te passar por cima de todos os direitos que foram conquistados, né? E começar uma nova inquisição, né? Pegar as pessoas e crucificar as pessoas sem saber o que aconteceu, sem nada, tudo baseado em fake news, né? A Manu até agora está com um instituto sobre fake news, né? Para tentar frear um pouco essa coisa louca que é uma campanha de difamação de quem interessa ser difamado, né? Sim. Então, e aí, nessa loucura toda, eu fui expulso de um clube de vela, tive vários shows cancelados, só porque eu sou casado. A história do Veleiros? A história do Veleiros, foi horrível, né? Foi absurdo. Tu era sócio e eles te... Não, é muito pior, eu não era sócio, eu era sócio do Yacht Clube Guaíba, o clube que eu sou sócio hoje. E eles me convidaram para ir pro Veleiros, né? Eles queriam que eu fosse, compraram shows meus e tal. Eu fui lá, fiz um show, foi um excelente show. Então eles me convidaram e eu fui. Aí cheguei lá, aí eles me barraram porque eu era casado. Quer dizer, tipo, descobriram que tu tinha um problema. Nossa, eu ouvi falar assim algumas coisas, né? E aí tudo bem, aí depois de todo o estresse que deu, tal, que saiu no jornal e tudo,
eu voltei pro meu clube, né, cara? Sim. Que é inacreditável tu ser convidado pra um lugar e depois querer ser os caras que a gente expulsado no lugar que eles te convidaram, né? E eles não voltaram atrás, assim, na história, não tentaram reconversar. Não, na verdade, fazendo justiça, eles votaram numa assembleia a minha entrada lá, e eu entrei. Mas foi, tipo, na marra, entendeu? E aí tinha gente que não queria. Então eles começaram a brigar entre eles. Aí eu saí, entendeu? Aí pra não causar maiores problemas. Maiores problemas eu saí, Mas é muito triste isso, na verdade, né, cara? Porque... E tu teve show cancelado também, né? E tive show cancelado também. Por causa disso, da Manuela. Quer dizer, não por causa dela, né? Mas por causa da situação política. Por causa da situação política. O que é um absurdo, né, cara? Um troço completamente absurdo, né? Eu, na época da eleição, que foi... por ser, claro, evidentemente, pelo fato da eleição, os ataques eram mais fortes, assim, né? E as brigas na internet e tal. E eu lembrava de ti, assim, eu pensava, como será que o Duca tá vendo isso, tá vivendo isso, né, cara? Porque tu tinha que estar ali participando, né? Porque o negócio tá dentro da tua casa, né? Claro, dentro da minha casa. E de certa forma também, talvez tu tenha se interessado muito mais pelos assuntos do que antes, né? Eu sempre fui um cara, assim, eu sempre fui contra o engajamento da arte, mas sempre fui um cara posicionado politicamente, né? Eu participei de várias coisas na política, assim, na época das diretas eu participei bastante, depois... Shows e tal, né? Mas, assim, eu sempre separo bem as coisas, né? Eu acho que como cidadão eu tenho que me posicionar politicamente, tenho que... Não deixo isso influenciar muito na minha arte. Agora, claro, nesse momento agora tá influenciando porque tá virando uma coisa do cidadão, né? Do cara que tá vendo seus direitos serem diminuídos, né? Sim. Daí esse disco novo que eu fiz é falando disso mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem horas que a gente não pode se omitir, não, né? Porque eu acho que a omissão é que dá espaço para essa tirania toda que tá aí, né? Agora melhorou, né? Na época da eleição, ali um pouco antes da eleição, tava todo mundo muito omisso, né? Sim. Agora sim, agora as pessoas estão, não é assim, né? Sim. Mas eu achei que demorou muito para as pessoas começarem a sair dessa zona de conforto, né? E... se tu não quiser responder, evidentemente, tu não precisa, né? Mas tu pode adiantar pra gente qual é o futuro político da Manuela? Né? Não, você não tem a menor ideia, né? Ou tu não sabe? O que eu posso dizer da Manuela é que eu tenho muito orgulho de ser casado com a Manuela. Ela é uma pessoa incrível, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida. E ela trabalha muito, se dedica muito, né? Ela tem essa coisa, assim, da justiça social, né? Então, assim, não acreditem nesse monte de mentiras que as pessoas que têm medo dela, né? Porque ela realmente é uma pessoa importante, uma pessoa que foi a deputada mais votada da história do Rio Grande do Sul, né? Uma menina que já tem 3 mandatos e uma perspectiva muito grande, foi agora candidata a vice-presidente do Brasil, né, com 47 milhões de votos. E enfrentou uma situação complicadíssima. E essa coragem dela enfrentar desperta muita agressividade do outro lado, que criam muitas mentiras sobre ela, né. Então, eu sei que essa coisa é muito covarde, essa coisa dos grupos de WhatsApp, né, de chegar na tua rede de confiança, coisas que são mentiras e que tu acha que porque tá na tua rede de confiança é verdade. Mas não é verdade, muita mentira misturado com verdade, misturado com mentira, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que começar a se dar conta que, vamos conferir as coisas, né? Não vamos sair por aí passando coisas que são mentiras, né, sobre as pessoas. Basicamente isso. Mas eu não me meto nas decisões políticas dela. O que eu faço é apoiar ela como minha mulher. Tudo que ela decidir fazer, eu tô apoiando. Certo. Assim como eu espero que ela me apoie, e ela me apoia, né? Ela vai nos teus shows também? Sim, vai direto nos meus shows, vai muito nos meus shows. Tem uma coisa que a gente já conversou, mas que eu acho legal a gente falar aqui, né? Já que a gente tá fazendo uma passada geral, assim, na tua vida. Uma devassa. Tirou a devassa na vida de Duca Lendecker. Voltando um pouquinho ali na história, tu tocou com a Bandalheira num 2 discos? Os 2 primeiros discos. Os 2 primeiros, e tocava em shows também. Sim, eu fui da Bandalheira por 7 anos. E como é que era viajar com o pessoal da Bandalheira? Foi muito legal, eu nunca me esqueço, assim, que quando eu entrei no ônibus da Bandalheira a primeira vez, né, eu tinha 15 anos, né, e eu... Que eles já eram os caras, sim, né, rodados. Tá? Eles eram o puro sexo, drogas e rock and roll, né, cara? Assim, o estereótipo do rock, né? Sim. E aí eu entrei naquela parada ali, assim, e fiz algumas escolhas, né? Uma delas foi não ir pro mundo das drogas, né? Foi uma coisa que eu achei que não era bacana. Mas eles não pegavam no teu pé por isso? Não,
Não, cara, eles me tinham um pouco como, assim, eles de certa forma me protegiam, sabe? Eu sinto isso, assim. Até porque, pô, eles tinham lá já 30 anos, né, cara? 28, 30 anos e eu tinha 15 anos, né, cara? Então, eu acho que eles, de certa forma... E eles me viam também, eu era um cara muito focado, eu era um garoto muito focado, né? Eu tinha, assim, a coisa de tocar e tal, aquilo era a minha prioridade, a minha determinação, assim, e eu não deixava nada me desviar disso, né? Eu tinha um projeto, assim, pra mim, de levar a sério aquela coisa e tal. Então foi tranquila a passagem pela banda Foi ali. tranquilo, foi muito legal, aprendi, né? Principalmente com todos eles, né, cara? O João Guedes, o Bebeto Moro, o Alemão Ronaldo, o Marcinho Ramos, principalmente, né? Que veio a falecer não muito em seguida, ele logo faleceu, né? Porque ele era guitarrista Ele era também. o guitarrista junto comigo, a gente já fazia dupla de guitarristas, né? E depois outros integrantes da banda e o Foguete Luz, que era o mentor da história e que eu tive o privilégio de depois produzir os 2 discos solo dele, né? Agora saiu um terceiro que o Truda fez, mas os 2 primeiros fui eu que fiz, né? E que é uma honra, porque é um cara que teve uma influência muito grande na minha música e tal. O meu disco novo, o Baixar Armas, que eu já sei que eu devo estar atropelando o teu roteiro, ele tem muito de Foguete Luz, assim, eu vejo muito Foguete Luz nas minhas músicas, né? Porque ele foi um cara que teve presente na formação mesmo, né? Ele era um ídolo, assim, como compositor, né? E ele é um compositor fantástico, né? Um cara que fez músicas muito legais. Grandes hits. Grandes hits e com uma força, assim, uma coisa visceral do rock gaúcho, né? Sim. E aquela época ali que tu tocou com o Frank Solari, que vocês fizeram shows, foi antes da Bandalheira ou foi simultâneo? Foi durante. Foi simultâneo, Vocês dois eram os guitarristas, digamos assim, mais promissores, né? Essa história é bacana também. Da cena porto-alegrense. Eu tava meio sozinho, né? Assim, primeiro era o Truda, aí depois chegou eu, e aí eu fiquei meio sozinho na cena, assim, né? Daqueles que escolhi os melhores do ano, né? Era sempre eu. E aí um dia, cara, assim como eu te falei desse garoto que veio aqui hoje, veio uma menina aqui me convidar pra ir na casa do namorado dela que tocava guitarra aqui do lado, aqui na quadra de cima. Ou ele veio aqui, não me lembro, mas eu sei que a gente se encontrou e eu vi ele tocar guitarra. O Frank Solari. O Frank. Aí eu falei, não pode com ele, junte-se a ele. Mais ou menos a história quando o Clapton viu o Hendrix tocar, cara, né? Então, que o Clapton disse, pô, agora ferrou. Foi isso, cara, agora ferrou. Falei, mas esse guri vai me atropelar, é melhor eu pegar junto carona com ele. E dito e feito, no outro ano a gente já foi escolhido juntos, os melhores guitarristas do ano, e assim foi, depois ele foi, a vida toda. Hoje é um dos maiores guitarristas do mundo que tem o Frank Solari, né? E eu meio que larguei essa parada assim, né? Mas esse foi o nosso encontro. E aí a gente fez projetos junto e tal. E foi muito legal a passagem com o Frank, né? Teve o episódio da abertura do Bob Dylan que a gente fez, que o Dylan curtiu demais, nos convidou para fazer o Brasil inteiro. E o Frank é um cara fora de série, assim, em termos de guitarrista único. E aí depois já vem a Cidadão Quem. Sim, é que também é um pouco simultânea, porque a Cidadão Quem ela começa junto com a disco Bandalheira. solo também. Sim, né? tem muita coisa simultânea, na verdade. Sim. Né? Aí a Cidadão surgiu em 90, quando eu também estava na Bandalheira e também estava com o Frank. E aí a gente começou ali e tal, né? Aí fez o primeiro disco da Cidadão Quem, que foi um disco que teve bastante êxito, assim. Eu lembro que foi o ano que a gente lançou o disco, 93. A gente começou a banda em 90, né? Quando a gente conseguiu lançar o disco, que foi em 93, naquele ano a gente fez 100 shows, a Cidadão Quem. É muito coisa, 100 shows no ano, né? E aí acabaram que estouraram as músicas, começaram as músicas que já vinham tocando, tocaram mais. E abriu daí as portas para uma gravadora maior e tal, pra gente fazer o segundo disco nos Estados Unidos e tal. E aí a banda começou a ter mais visibilidade e tal. Daí começou a carreira da banda mesmo. Eu saí das outras coisas que eu tava fazendo, né? E te da dedicou... Bandalheira, e aí sim me dediquei só a Cidadão. A primeira foi Carona, que tocou mais, né? A primeira que tocou mesmo... A primeira música que foi pro repertório da Cidadão Quem foi Carona, mas do repertório da Cidadão Quem foi No Quero Armas. Sim. Que era uma música em espanhol, né? Que sabe, porque a Carona já vinha tocando de antes, porque a Carona fazia parte do meu repertório solo. Sim. Que entrou dentro da Cidadão Quem. Mas saindo da Cidadão Quem, a primeira que tocou foi No Quero Armas. Mas a Carona é mais antiga.
E aí a Cidadão Kane perdeu 2 caras, né? Importantíssimos. E a Cidadão Kane morreu. Um deles teu irmão, né? Quando os caras perguntam, a Cidadão Kane morreu? Morreu, literalmente morreu. É uma loucura, né, cara? Assim, é muito louco isso, uma banda que os integrantes tenham morrido, né? No caso, os integrantes, os fundadores, né? Os fundadores foram eu, o Cal e o Luciano, né? Inicialmente morreu o Cal num acidente de paraquedas. E aí a gente continuou com a banda, uma vez que tinha o Luciano, eu e o Luciano, e aí a gente foi botando pessoas para tocar com a gente. Mas aí quando o Luciano morreu, aí eu não vi mais razão de ter a banda, porque aquela coisa que se iniciou, né, que se criou a banda por causa dessa relação, eu vejo uma banda muito como um casamento, né? É como um cara perguntar, pô, não vai voltar o teu casamento? Mas como se minha mulher morreu, né, cara? Ou se ela não quer também. Né? Ou se ela não quer, mas se ela não quer ainda tem chance. Ainda Agora, tem, se ela morreu, não tem chance. Não né, tem cara? chance. Então me pergunto, o Pouca Vogal pode voltar? Sim, o Pouca Vogal pode voltar. Mas o Cidadão Kane não. E o Cal foi um acidente de paraquedas, né? Foi um acidente de paraquedas. Que é uma coisa que tu também te dedica, assim. Sim, me dedico bastante, né? Tu não pensou em parar de fazer por causa disso? Eu não parei em seguida, né? Assim, depois que o Cal morreu, eu fiquei uns 5 anos ainda saltando. E depois comecei a diminuir e dei uma parada. Que levou alguns anos parado. E depois eu voltei. Aí virei instrutor de salto duplo. E salto até hoje, normalmente, assim. Foi uma tragédia, uma coisa que é um esporte bastante seguro. Como acontecem, né? Acidentes. Acidentes, são acidentes que acontecem. Claro que sempre o acidente é uma soma de erros, né? Que levam ao acidente, né? Mas é isso, faz parte da vida. A gente tem que prestar muita atenção, né, em tudo que faz, porque para morrer basta estar vivo, né? Sim, já diziam os nossos avós, né? Já diziam os nossos avós. Mas o teu irmão tinha já estava tratando uma doença, né? Que era câncer, né? Isso, então, o meu irmão ele foi diagnosticado quando a gente estava gravando o disco 7 da Cidadão Kane, né? E aí foi um choque, assim, né? Porque é um câncer bem forte, assim, mieloma múltiplo. E aí foi um momento, então, que eu casualmente estava compondo com o Gessinger pro disco da Cidadão Kane, né? O Gessinger tinha me convidado para fazer participação no Engenheiros, nos shows, eu estava convidando ele para... Tava aquele namoro, assim, de 2 compositores, né? E aí o Gessinger querendo dar uma parada no Engenheiros, eu naquela situação que o Luciano tendo que tratar, né? Então a gente parou as 2 bandas e fez o Pouca Vogal. Foi daí que nasceu o Pouca Vogal. O Luciano, inclusive, participou do Pouca Vogal, fez participações especiais quando ele podia, né? Ele lutou bravamente, ficou 8 anos lutando contra o câncer, né? Foi muito bem. Mas, infelizmente, não deu, né? Aí faleceu em 2014. E ele já tinha algumas coisas que ele não fazia mais, né? Ele não conseguia fazer alguns shows, porque às vezes ele estava em tratamento. Sim, exatamente. Tanto que a gente tentou uma volta, né? Da Cidadão Kane justamente em 2014. A gente tentou uma volta exclusiva de 1 ano só. A gente ia fazer uma turnê, né? E aí, cara, não deu. Ele não chegou ao final desse ano e faleceu nesse mesmo ano, né? O Paulo Inchauspe que me dava sempre notícias dele. Sim, porque eles tinham uma banda também. Eles tinham uma banda juntos, né? Que era Money Money. E no final, quem deu a notícia da morte do teu irmão pro Inchauspe fui eu. Puxa, olha só. No dia que ele morreu, eu fiquei sabendo rápido, não lembro agora quem foi que me ligou, e eu liguei pro Paulo na mesma hora, e ele ainda não sabia, né? Mas enfim... o Pouca Vogal, então, ele já tinha uma ligação com o Humberto, e aí vocês resolveram fazer era um projeto, né? Era uma banda quase. Era uma banda de 2, né? Uma banda de 2. A menor banda do rock gaúcho, né? E que vocês viajaram pra caramba, né? Viajamos muito, cara. Demos umas 3 voltas no Brasil, assim. Foi muito legal. E eu acho que teve uma coisa muito bacana do Pouca Vogal, que foi essa união mesmo, assim. Fechou muito bem, eu acho, a questão... dessa combinação minha com o Gessinger, né? Eu acho que deu um resultado muito bacana, porque todas as relações, elas têm um resultado único, né? Da relação, quando tu te relaciona com uma pessoa, o resultado daquela relação é único, né? E com o Gessinger eu acho que se complementou muito bem, né? A aspereza dele com o meu lado aveludado, assim, né? Ficou aquela coisa que somaram as forças, né? E a gente fez aí quase 300 shows, e um DVD e um CD que foi muito bacana. E seguimos compondo, né? Agora ele acabou de lançar o disco novo. Agora, acho que, na verdade,
tá lançando agora. Tá lançando, E né? tem uma música do Pouca Vogal, que é nossa, minha e dele, que é Missão, que tá nesse disco dele. E tem uma música 0 a 0 Não, que tá no Baixar Armas, que é minha e dele. Então não para a parceria, né? Sim. E no trabalho, no Pouca Vogal, tinha umas músicas tuas também, né? Sim, tinha também. O repertório do Pouca Vogal era 1/3 Cidadão Quem, 1/3 Engenheiros e 1/3 as nossas, que a gente compôs junto, né? E dentro dessas nossas tinha uma ou outra que era só dele ou só minha. Então, eu tava pensando agora que tu fala assim, 300 shows, 100 shows, 200 shows, é uma estrada já, né, percorrida, cara. É muita estrada, cara. A E gente tu vai gosta ficando de... velho, né? Bom, isso é inevitável, né? Agora... Você gosta de fazer show? Tu gosta de estar na estrada, assim? Cara, eu gosto, José. Eu gosto. Cara, a minha vida sempre foi a arte. Eu sempre falo que eu sou muito privilegiado, cara, de ter vivido exclusivamente da arte, né? Não é fácil, cara, no Brasil, e ainda mais o cara em Porto Alegre, viver exclusivamente da arte. E eu posso dizer que, eu sempre vivi da arte. E isso é um privilégio que não dá pra gente... a gente tem que valorizar isso, né? E eu valorizo muito. Então, a minha vida é arte. Eu tô sempre envolvido. E agora, claro que ficar viajando demais, né? Quando o cara vai ficando mais velho também e tal, é um pouco cansativo, né? Então, assim, o que eu tô conseguindo fazer agora, mais ultimamente, é planejar melhor, né? Porque toda a vida a gente foi, assim, fazendo show. Tipo, tem show, tu faz, né? Agora eu tô começando a conseguir controlar a minha agenda mais. Eu tenho bancado muitos shows, quase a maioria já eu que tô bancando, então eu posso decidir, vou fazer show nesses meses eu vou tirar férias, depois, entendeu? Isso é muito legal. O meu sonho é conseguir realmente organizar isso. Já tá rolando, assim, eu já tô tirando... Tem uns meses que eu já tiro férias, assim. E os outros a gente fica organizando a agenda. É mais legal, porque daí tu descansa e cai na estrada de novo. Sim. E que outro dia eu vi alguém falando, algum cara de uma banda gringa, assim, falando que, tipo, dois caras que se separaram, assim, né, e que um falou, não sei se não eram os irmãos Gallagher lá, não vou lembrar agora, eu acho. Tipo assim, se tivesse sido mais organizado, talvez a gente estivesse tocando até hoje. Porque eles, né, não aguentaram, né, o tirão, assim, de ficar... porque tu vai indo na demanda, assim, né, tu vai indo e aí também é uma vida muito louca, instável, né? E tu não sabe se vai ter no ano que vem, isso, né? Ninguém escapa. Eles também passam por isso, todo mundo passa por isso. Né? Eu sempre brinco daquela história do Peter Frampton, né? Que é o maior exemplo disso. Eu adoro o Peter Frampton, sou fã dele. E a história dele é muito peculiar, né? É um cara que um dia, cara, ele era o maior rockstar do mundo, né, cara? O disco mais vendido de todos os tempos, até o disco Peter Frampton Comes Alive. No ano seguinte, ele era um pôster ridículo colado na parede. Né? Isso ele mesmo diz, né? E pra te ver o que é essa vida que a gente leva, né, cara? Num dia tu pode ser um cara muito bacana, no outro dia tu pode ser uma coisa ridícula, né, cara? Uma coisa que passa e que tu não percebe, e já vem outra onda, outra coisa, isso aí, e tu fica... perdido nisso aí. Claro que eu tô dando um exemplo extremo, né, que foi o caso do Peter Frampton, que é um cara massa, assim, eu sigo ele até hoje e adoro o trabalho dele. Não é o meu caso, porque também eu nunca fui o maior disco vendido da... Nem foi o guitarrista do David Bowie. Não fui. Peter Frampton tocou algum Bowie, né? E tem a história que ele tava caminhando na rua com o violão nas costas, né, pra fazer um teste, um teste pra uma banda cover. E daí passou o David Bowie. Era mesmo David Bowie e Mick Jagger, porque ele tocou com os dois, né? E aí abriu a porta e falou, onde é que tu vai, rapaz? Aí ele falou, não, tô indo fazer um teste ali. Ele falou, não, entra no carro aí, eu vou te levar, tu vai tocar comigo, então. Apareceu o cara ali na hora certa, né? Isso depois dele ser o Peter Frampton, né, cara? Sim. Uma loucura. Quando ele veio a Porto Alegre, tu era... eu não fui no show, era muito... Tu era muito pequeno, né? Foi 79, 78, 79. Eu tinha 8 anos, 9 anos. Aí não ia dar. Então essa agenda de shows agora tu controla mais, por sinal tu vai fazer um show novo agora, né? Eu tenho um show. No Opinião? Os próximos shows agora são o Rio de Janeiro, semana que vem, eu vou fazer o Music Lab do Corredor 5 na quarta, na quinta eu faço o Solar de Botafogo, aí eu venho pra cá, faço o Opinião, dia 13 de outubro, depois eu faço São Paulo, dia 17 de outubro,
E tem vários outros shows que estão na agenda também. Eu vou estar na Feira do Livro de Capão agora, nesse fim de semana, fazendo voz e violão e piano e batendo um papo, eu acho. E na agenda tem os outros shows todos, né? Eu tô falando mais das capitais, assim. Sim, ou seja, a estrada continua. A estrada continua, não. Agora vai até dezembro, vai. Aí janeiro para. E tem os livros também, né? E tem os livros. É outra coisa que tu te dedica, são 3 já. Os livros foram uma surpresa, assim, né, cara? Porque eu não esperava ter tanto resultado, na verdade, na literatura. E foi realmente um resultado, né? O meu primeiro livro tá indo pra 13ª edição, né? É um livro que não para nunca de vender. E de ser adotado pelas escolas. O meu filho vai agora estudar o meu livro. E quantas gerações já estudaram, né? Porque já tem 20 anos o primeiro livro. Sim. Que idade tá o teu filho? Meu filho tá com 16. 16? Já toca guitarra, não? Ele brinca um pouco de tudo. Mas nada muito sério. E a menina tem... 4. A Laurinha. E aí, então é isso. Aí, o resultado foi bom, abriu as portas. Eu acabei escrevendo mais 2 livros, né? Que também foram bem, assim, e é muito legal ter esse resultado e essa abertura, né? Porque teve boa crítica, começou a ser adotado pelo Instituto Estadual do Livro, de uma forma geral é adotado, né? Para provas, às vezes importantes, eles adotam, então foi muito bacana, assim, foi muito além do que eu imaginava. Sim, a gente falou de hits mais antigos e tem os hits que surgiram depois e que hoje, digamos, são os maiores sucessos, assim, né? O Amanhã Colorido é uma música que toca em tudo, né? Que eu fiz pro meu filho Guilherme. O Amanhã é o teu maior hit ou não? Cara, eu acho que Dia Especial é meu maior hit. Dia Especial, né? Dia Especial também é uma música que nas escolas o pessoal toca, né? Muito, e acabou, eu vi, a minha filha tem 11 anos e ela tava um dia cantando. E eu disse, de onde tu conhece essa música? Daí ela disse, tava tocando lá não sei se na aula de música ou num evento da escola. E aí eu achei legal, achei interessante essa. É uma música que foi razoavelmente bem regravada também, né? Não saiu só comigo, apesar de comigo ter saído já em várias versões, porque teve no Cidadão Quem, teve no Pouca Vogal, né? O Chima Roots gravou, foi pra novela a versão do Chima Roots. Thiago York gravou, deu mais de 50 milhões de views no YouTube, né? Essa é que tu tem que fechar os shows, não? Não, ou cara. Ou tocar no bis. Essa eu me dou o luxo de tocar num lugar inusitado, sabe? Mas às vezes toco no bis, sim. Eu acho que é uma das mais fortes, assim, mas... Tu te dedicou a construir uma casa, né, cara? De madeira. Eu fiz uma casa de madeira. Tu fez sozinho? A estrutura não, mas o fechamento sim. Eu fechei todas as paredes, fiz todas as peças. Fiz tudo, né? Basicamente tudo, assim. Isso na praia? Na Lagoa dos Barros. Na Lagoa dos Barros. E é muito legal, cara. Eu acho assim, toda energia que a gente recebe, boa ou ruim, é legal a gente transformar em coisa boa, né? Uma música é isso, né? Quando a gente compõe uma música, a gente pega uma tristeza muito grande e em vez de transformar aquilo em depressão ou em uma coisa negativa, tu faz uma música bonita. Casa também, faz uma casa ou faz um móvel, né? Eu fiz vários móveis aqui, tem uns até que já estragaram, já joguei fora aqui. Sim, mas pra isso o cara tem que ter alguma habilidade também, né? Mais força de vontade, eu acho. Não, mais força de vontade, eu acho, porque hoje em dia tudo tem no YouTube também, né, cara? Tu bota ali como fazer uma como fazer construir cirurgia cardíaca. E aí o cara vai lá e faz. Não, calma, gente. Calma, não é assim, mas é quase isso, né, cara? Tem tudo lá. Então, se tem força de vontade, e se tu tem muita energia retida dentro de ti, coisas que estão te fazendo mal, bota pra fora de uma forma assim, né? Constrói alguma coisa. Né? Eu acho que é uma forma positiva de trabalhar essas coisas que vêm. E é bom pra cabeça também, né? Porque o cara fica ali envolvido naquilo. Claro, né? Isso aí todas as coisas que eu faço, o paraquedismo, o lance da vela, né? É uma forma de meditação, né? Tu tá lidando com aquela coisa ali. E, são coisas muito legais, muito legais. Falando em meditação, tu te liga em alguma coisa mais esotérica, assim? Tipo meditação, ou budismo, ou sei lá, coisas que vêm lá desde do movimento hippie, né? Dos gurus, como os Beatles tiveram lá e tal. Tem alguma coisa que te ocupa o teu tempo, assim, não? Cara, não assim, objetivamente, sabe? Eu faço yoga, às vezes, e acho bacana a da meditação. Sabe uma coisa interessante da meditação que o Cláudio falou, que ele leu, o baterista que toca comigo, que os monges lá do Tibete e tal, algum dos monges teria dito, e eu acredito, que o único momento em que uma pessoa comum, assim, que não é um
cara da meditação, alcança o estágio que eles buscam, é o cara quando salta do avião no paraquedas, quando o cara se solta do avião, ele vibra na frequência que eles buscam vibrar na meditação. Seria como atingir o nirvana. E eu acredito, cara, porque quando tu tá pendurado no avião e tu te solta do avião, aquela fração de segundo ali, aquilo é uma coisa muito louca, né? De tu tomar a atitude de te soltar do avião, né? Sim, eu imagino. É uma coisa muito Mas louca. E o medo? Tu lidar com medo, é o desapego total, né? Sim. Porque a meditação busca muito isso do desapego, né? De tu ir vibrar uma coisa desprendida das coisas materiais, das coisas, né? Das tuas coisas que te prendem, né? Então, quando tu te solta do avião, tu tá te soltando de tudo, né? Tá te soltando de tudo ali. Deixa tudo pra trás. Deixa tudo pra trás. Mas claro, é uma coisa que precisa coragem também, né? De encarar. Porque não é um suicídio, né? Justamente, é uma simulação de suicídio. É que nem o avião, né, cara? A própria viagem de avião. O cara sabe que, o avião é um meio de transporte igual aos outros, né? Mas quando começa a tremer, o cara treme também, né? É verdade. Sobre guitarras, cara, eu acho legal que tu fale alguma coisa sobre violão, guitarra, assim, até pro pessoal que tá se interessando pelo assunto, assim, né? Tu tem guitarra preferida, marca, guitarrista preferido? Se interessando pelo assunto de guitarra, eu não sabia que as pessoas se interessavam por guitarra ainda, né, cara? Tem, mas claro, dizem que diminuiu, né? Fechando, diminuiu, eu sei. Mas sempre tem uma galera estudando, né, cara? Claro. Cara, não, eu não tenho assim, eu não tenho apego às coisas materiais de uma forma geral, mas claro que eu guardo a minha primeira guitarra, tá lá pendurada naquela sala ali, a minha primeira guitarra, né, que foi a guitarra que eu comecei a tocar. Que era uma? Era uma Ibanez Roadstar 2, né. Então essa guitarra é uma guitarra que eu nunca vou me desfazer, tá ali, né. E as outras todas são guitarras que vão e vão, mas eu não sou de vender nem nada guitarra, então eu vou acumulando guitarras, né. Eu tenho várias guitarras, fica no depósito a maioria, né, que a gente sai pra viajar. E várias ficam aqui também. Então, mas não tenho, assim, uma preferida, assim, não. Fora essa primeira que daí é da minha... No começo. O David Gilmour fez uma ação social, né, com as guitarras dele. É verdade, E imagina as guitarras do David Gilmour, né? É verdade. E ele vendeu, ele se desapegou, até as guitarras que ele gravou, o The Wall, tudo, né? Tu vê só. E ele vendeu, ele colocou num acho que se chama leilão, né? Fez Sim, um leilão para arrecadar fundos. Um leilão para arrecadar fundos para uma entidade assistencial. Mas voltando então ao momento presente, esse teu show agora então é o K. Cláudio, que toca contigo já há muitos anos, aqui, né? No dia 3 de outubro no Opinião, é o K. Cláudio, o Igor Conrad e o Maurício Chese. Quarteto, tu sempre trabalha com quarteto, né? Ou dupla ou quarteto. Trio também já tive. Dupla, trio e quarteto. Não muito mais que isso. O trio foi Foi no Plano Aberto, que é o meu DVD solo que eu lancei depois do Pouca Vogal. Depois do Voz Violão Batucada, na verdade. Sim. E planos futuros, seguir nessa linha aí, cara, de ir fazendo verdade, assim, música, escrevendo livro, fazendo casa na beira da lagoa. Isso, cara, cara, eu acho assim, E criando os filhos, né? Criando os filhos, que é um trampo danado, né, cara? Tipo assim, agora já tem que olhar que daqui a pouco eu tenho que ir lá pegar a Laurinha, ó. Sim. Tem que pegar a Laurinha na creche. Cara, é muito bom, assim, a minha vida é muito legal. Como eu falei, sou um cara privilegiado de viver de arte, de estar envolvido com uma coisa tão legal que quando tu escolhe fazer determinado... Tu também, né, cara? Trabalha com uma coisa que tu gosta. Quando a gente trabalha com uma coisa que a gente gosta, assim, isso é a vida, né, cara? É o que vale a pena na vida. E aí tem uma família muito legal, né, cara? O Gui, a Laura, a Manu. A gente tem uma família que vibra muito bacana, assim. Eu faço todas as coisas que eu gosto. Então, eu vou continuar fazendo, porque, né, é uma grande dádiva a minha vida. Eu só tenho a agradecer e aproveitar o tempo para continuar fazendo essas coisas, que é música, livro, casa, velejar, saltar, curtir a vida. Certo. E tentar colaborar, né, através das músicas e coisa, para um mundo melhor também, menos egoísta, né? Teve uma que tocou lá no Beira-Rio, naquele aniversário, né? Foi na reinauguração do Beira-Rio. Na reinauguração. Né? Foi legal aquilo ali. Tu entrar ali no meio do estádio. Foi a vez que eu fiquei mais nervoso, sabe? Eu já toquei no Rock in Rio, cara, toquei em grandes festivais, já passei por coisas que deixam a pessoa nervoso, mas ali eu fiquei nervoso. Porque ali tinha um problema que era o seguinte, era um problema técnico mesmo, que era... Se eu não me escutasse,
eu não ia conseguir cantar em cima da base que tava longe de mim, entendeu? E aí ia ser um Deus nos acuda, ia ser uma loucura. Eu ia pagar o maior mico da minha vida sem falar que não era um show só meu, aquilo ali era um evento que tinha que funcionar, né, cara? Sim, tava sendo gravado. Então, assim, se falhasse o meu fone, eu ia estar totalmente perdido. E quando começou a música, falhou o fone, deu uma falhadinha. Saiu o som, assim. E quando voltou, cara, eu não sabia se tava na primeira volta ou na segunda. Aí eu pensei, cara, eu vou ficar quieto, não vou cantar, vou esperar. Porque se eu tiver atrasado, eu corro. Né? Mas se eu entrar adiantado, eu só vou saber que eu tô adiantado lá quando chegar o refrão. Sim. Dito feito, deu certo, cara. Eu esperei um pouquinho, não, tava certo. Aí comecei a cantar e foi. E tu tinha um plano B, assim, caso falhasse? Não tinha plano B. O plano B era mico total. Não tem. Porque era muita gente, né, cara? Depois eu fiz uma coisa parecida, mas aí eu já tava mais acostumado também, que foi o jogo da Chapecoense com o Nacional de Medellín no Arena Condá. E eles me convidaram pra cantar antes do jogo. E aí eu cantei dia especial. O jogo que foi a volta do Chapecoense e aquele jogo que deveria ter acontecido com o acidente, eles então fizeram aquele jogo. Acho que era uma coisa assim, simbólica também. Sim. E eles me convidaram pra tocar e eu fiz a mesma coisa no meio do estádio, tocando. Foi muito legal também. E tu gosta de futebol, Duca? Assim, cara, tu acompanha eu gosto, bastante? não, mas eu não sou aquele Humberto Gessinger, assim. Eu não sou Humberto Gessinger. Eu gosto de futebol porque eu gosto de esporte, eu gosto das coisas em gerais, assim. Mas não é doente. Não sou doente, não sou um conhecedor, assim, mas sou colorado. Sim. Isso já é importante. Obrigado, Duca, por receber aqui. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. É um prazer falar. Sempre é um prazer falar contigo. Uma lenda né? Uma lenda do rádio, que é um prazer enorme. Muito bom. Valeu. Até mais. Eu te coloquei na lenda também, né? Sim, né? Já tô na lenda. Duca Lendecker, então, participando aqui do nosso podcast. Ok, pessoal, foi então o nosso bate-papo com o Duca Lendecker, né? Mais uma personalidade da música de Porto Alegre que a gente trouxe aí para conversar. Continuamos com esse perfil, né, de pessoas que fazem a sua atividade em Porto Alegre na área artística, e semana que vem a gente volta com mais um bate-papo por aqui. Se quiser entrar em contato, dar alguma sugestão, fazer algum comentário, pode usar o e-mail mborba@mixfmpoa.com.br ou usar o Instagram e Facebook Mauro Borba e no Twitter Mauro Pop Rock. Então, até o próximo episódio.